Muitas pessoas dizem que estão ouvindo verdadeiramente a voz de Deus, mas parece que não conseguem mudar de vida, não conseguem o quê? Dar andamento naquilo que Deus falou para elas. Você já parou para pensar, já que tem muitas pessoas que dizem ouvir a Deus, mas não parece que ouvem a voz verdadeiramente do Criador? Porque, compreenda, Deus ele concedeu discernimento a todo ser humano. Todos podem ouvir a Deus. Mas não significa que todos realmente irão querer o quê? Obedecer a Deus. Deus, a única coisa que Deus pede para os seus filhos, pessoal, é a obediência. Desde já, pessoal, peço a vocês que entraram agora nesse vídeo, peço a vocês que, por favor, em nome de Jesus, se inscreva no canal, habilite o sininho, deixa o like, compartilha. Esse canal ele foi feito para entregar revelações, palavras proféticas. Deus me chamou como um intercessor profético. E é um grande prazer receber cada um de vocês que estão entrando nesse canal. Amém, pessoal? Deus ele me chamou para entregar essas palavras. Seja uma palavra de puxão de orelha, seja uma palavra de consolo. Amém? Porque muitas pessoas, e nessa palavra agora aqui, depois que eu decretei essa frase, que é o quê? Deus ele me chamou para o quê? Para entregar palavras, mas não palavras apenas de conforto, mas também de orientação também. Ou melhor, na tradução, puxão de orelha também, que muitas pessoas não compreendem hoje em dia. Muitas pessoas não sabem ouvir a voz de Deus. Como assim, Dari, que não sabe ouvir a voz de Deus? Simplesmente pelo fato porque elas querem só receber palavras de consolo. Aí quando Deus ele veio para dar um puxão de orelha nelas, elas acham que está errado aquilo. Elas acham que não é o Espírito Santo de Deus falando com elas. Elas acham que não é a voz de Deus falando com elas. Mas Deus ele deixa bem claro: eu não vou criar filhos mimados, mas sim filhos preparados. Deus ele tem misericórdia de você, como diz na palavra. A misericórdia do Senhor se renova cada manhã na sua vida. Mas não significa que ele terá dó de você. Deus não tem dó de nós. Ele não tem dó de você, ele não tem dó de mim. Deus não tem dó de ninguém. Ele apenas tem misericórdia de nós. Porque se não fosse pela tua misericórdia, se não fosse pela misericórdia de Deus, o fogo deles nos consumia. Entende? Então, pessoal, peço a vocês também que, por favor, deixe o like. Em nome de Jesus, tá? Não esqueça. Porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante e ele vai o quê? Ir para mais pessoas ainda. Amém? E isso não apenas será enviado para mais pessoas, mas vai o quê? Orientar, vai libertar a mente das pessoas. Que Satanás, não as pessoas, mas Satanás, ou o próprio demônio, está usando agora vários tipos de estratégia para o quê? Para manipular a mente das pessoas, para fazer com que elas pensem que elas não precisam ouvir a voz de Deus. Mas entenda que a vida da pessoa só vai mudar, seja financeiro, conjugal, familiar, espiritual, só vai mudar quando a pessoa que se posiciona em ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Como assim, Dari, que ouvir verdadeiramente? Então aquelas pessoas que estão indo para a igreja então estão indo à toa? Em parte sim, em partes não. Como assim em parte sim, em parte não? Simplesmente que a pessoa vai para a igreja, tá 20, 30, 40 anos na igreja, sentado na igreja, vai lá, mas escuta a palavra, ouve, chega até a chorar, sente a presença do Espírito, mas não coloca em prática aquilo que ela acabou de escutar. É aí que está o segredo, é aí que está o detalhe. Deus ele deixa bem claro, não foque somente na palavra que está sendo entregue, mas foque nos detalhes que está no meio dela. Porque se você foca nos detalhes da palavra, você busca interpretar a palavra, aí sim você achará a resposta daquela palavra. Aí sim você vai achar a resposta da solução que você precisa para mudar aquela área da sua vida. Entende? É assim que funciona. É a pessoa se posicionar verdadeiramente no Criador. O que Deus quer é que você se posicione verdadeiramente, que você busque realmente ouvir a voz dele. Porque a voz dele é a única que pode transformar a sua vida. Não é apenas salvar você só em si, você e a sua casa, mas também vai transformar a sua vida e a vida da sua família. Só que para isso você precisa o quê? Estar ligado com a voz dele. Porque Deus ele fala de múltiplas formas. Deus fala através de sinais. E as pessoas acham que Deus vai falar da forma delas. Deus não vai falar da sua forma, do seu jeito. Ele vai falar do jeito dele. Basta nós, o quê? Ficar atento com os sinais dele. Ele pode falar com você através de sonho, através de pessoa, através de um vídeo. Entende? Então Deus ele pode usar múltiplas formas para tentar falar com você. Só que você tem que ficar atento. Você tem que gravar aquela palavra que ele falou. Porque se você não grava aquela palavra que ele falou para você,
você não vai conseguir mudar de vida. E depois você vai querer ficar bravo ainda depois com Deus, dizendo que Deus não te ama. Deus, ele ama sim você. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho. Existe um amor maior que esse? Não existe, pessoal. Deus enviou Jesus para morrer por nós. Está na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Está na Bíblia. Entende? A única coisa que Deus quer é que você se posicione nele e coloque ele em primeiro lugar, como está no primeiro mandamento dele. Que muitas pessoas lêem a Bíblia de capa a capa, mas não entende nada e não coloca nada em prática. É uma coisa que teve pessoas também que já chegou e perguntou: qual que é melhor, orar ou ler a palavra? Você precisa dos dois, porque os dois vai trazer entendimento e clareza. Você não tem como se você ler só a Bíblia, porque primeiramente compreenda que a Bíblia é um livro espiritual, ela não é um livro qualquer, certo? Certo. Só que para você poder compreender esse livro, para você conseguir compreender, a Bíblia, para você conseguir compreender a Bíblia, você precisa orar. E se você só ora, a oração vai te direcionar para a Bíblia também, porque a Bíblia contém o conhecimento de sabedoria, contém o conhecimento, a Bíblia contém o conhecimento de tudo, seja da área financeira, da área espiritual, na área de relacionamento, na área, tudo mesmo, entende? A Bíblia, ela é a palavra da vida. Se ouvires a verdade vos libertará. Na Bíblia contém toda a informação da sua vida, tudo o que você precisa fazer, como você deve se comunicar com Deus, como que Deus age, como que Deus dá estratégia, entende? Só que aí que tá, daí as pessoas ficam nessa confusão. Será que eu devo meditar mais na Bíblia? Daí tem pessoas depois que vêm e falam: viu, mas quem é você para estar falando isso para mim? Eu medito na Bíblia dia e noite, mas você tem uma verdadeira comunhão com Deus? Eu não tô falando apenas com seus irmãos quando você vai para a igreja, você pode ir todo dia para a igreja. Entenda uma coisa também, que muitas pessoas se confundem. A igreja não vai te salvar. A igreja, ela vai o quê? O papel da igreja não é salvar você, o papel dela é te orientar. O papel dela é direcionar você para o caminho certo. A igreja, ela é como se fosse a sua pastora. Entendeu? A igreja é a tua pastora. O pastor que está lá na frente, são os teus pastores. O papel deles é qual? O papel da pessoa, do pregador, é o quê? É direcionar as ovelhas para o caminho da verdade, que é Cristo Jesus. Porque quem transforma a vida verdadeiramente do ser humano é Deus. Só que aí que está um negócio. Se você para de ir para a igreja, você para de orar, para de meditar na palavra, de nada irá adiantar, você nunca vai mudar. Entendeu? Porque Deus, ele não força ninguém a mudar de vida. Deus não força ninguém a ser salvo. Mas ele mostra o caminho todo dia. Todo dia ele está mostrando para você o que você tem que fazer. Mas vai de você. Não adianta o pastor, o padre tá pregando lá, falando, entregando a palavra que o Espírito Santo tocou no coração dele para entregar para aquele povo. Você tá lá escutando a palavra, mas você não coloca em prática. Se não colocar em prática, é como uma fé morta. Entende? Se você não colocar em prática, a sua vida nunca vai ser transformada, nunca vai ser mudada. A minha vida só começou a mudar em todas as áreas porque eu me posicionei na palavra, porque eu captei a palavra e coloquei ela em prática. E os demônios vieram assim sobre mim, os demônios vêm mesmo. Ah, Derek, mas é difícil, mas lógico que é difícil mesmo. E por que é difícil? Porque você está se movimentando através de uma palavra. Toda vez que você se movimenta na palavra de Deus, se prepare porque os demônios vão se levantar. O demônio vai usar pessoas para te invejar mais ainda. Se você já sentia que estava sendo invejado, vai aumentar mais ainda. Mas você não deve ficar com medo, nem assustado, nem preocupado. Mas isso você tem que olhar como um sinal, porque você está no caminho certo. Entende? Você está no caminho certo, porque você está captando a palavra, você está colocando ela em prática. E você vai colher sim aquilo que você está fazendo. E vai ser maravilhoso e abençoado. Você vai honrar o nome de Deus e Deus vai te honrar também. Porque Deus, ele deixa bem claro na palavra dele: eu tenho um compromisso com quem tem compromisso comigo. Entende? Deus, ele fica orgulhoso quando você se move na palavra dele. Deus fica muito feliz, muito alegre mesmo quando você se movimenta na palavra dele. Quando ele entrega uma palavra, entenda, quando você ouve a palavra dele, mas você coloca em prática aquilo que ele falou, e você sabe que é para você, você sentiu aquela convicção no seu espírito que é ele falando com você, porque é uma das formas que Deus usa para falar conosco, é uma convicção no espírito, ou pode ser através de sonho, de visões.
Deus usa múltiplas formas, como eu falei lá atrás. Mas se você colocou em prática aquilo que Ele falou para você, fique em paz, porque o resto Ele vai fazer. O que é impossível, Ele faz. Mas o que é possível para você, você deve fazer. Porque Deus Ele criou o homem e a mulher não para fazer as coisas sozinho, mas fazer junto com Ele. Como também Deus não criou o homem para deixar tudo na mão dele e não fazer nada. Não. É para fazer junto. Você deu um passo, Deus dá mais um passo. Você deu mais um passo, Deus dá mais um passo. Entende? Aquilo que é impossível aos seus olhos humanos, deixa na mão dele que ele vai fazer se tornar possível. Porque Deus é o nosso Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é o Deus do impossível. Ele torna aquilo que é impossível, possível. Basta você crer, basta você o que? Se movimentar na palavra dele. E não ficar dando ouvido que as pessoas do mundo estão falando. Porque como diz na palavra, o mundo jaz no maligno. Mas tem de bom ânimo, pois o mundo, Jesus venceu. Entende? Então Deus ele tocou fortemente no meu coração. Agora é 4 e pouco da manhã, pessoal. E eu tô aqui entregando essa palavra de revelação para vocês. Amém? Porque Deus ele tá vendo que muitas pessoas estão ouvindo a palavra dele. Muitas pessoas estão ouvindo. Vão na igreja, ouvem. Mas são muito poucas que estão colocando em prática aquilo que ele falou. São poucas pessoas que estão levando a sério aquilo que ele falou. E por isso, serão somente aquelas somente que estão dando ouvidos à palavra dele verdadeiramente que vão prosperar de verdade. Que vão mudar de vida de verdade. Porque a palavra de Deus não é só apenas para mudar a sua vida. Não é só apenas para te salvar, mas também para te libertar dos seus pecados. Seja pornografia, masturbação, luxúria, medo, rancor, mágoa, tristeza, orgulho, ira. Derek, eu sou muito estressado, eu sou muito alterado. Busca a palavra. Derek, eu tenho muito medo do que vai acontecer amanhã. Busca a palavra. Derek, eu não consigo sair da masturbação. Busca a palavra. Derek, eu não consigo sair da pornografia, nem da luxúria. Busca na palavra. Jejua. Porque se você busca na palavra ensina você a jejuar. Na palavra ensina você a orar. Na palavra ensina você o quê? A repreender o mal. Por isso que eu falei aquela hora lá atrás, tem pessoas que ficam confusas. E quem coloca essa confusão na mente delas é o próprio inimigo. Para que elas não descubram a verdade. Porque entenda, se você coloca o jejum em prática, o jejum ele destrói a carne. E a oração destrói os demônios. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entende? Para você conseguir derrubar a sua carne, porque a carne ela não quer ouvir a Deus. E muito menos os demônios. Mas o espírito e a sua alma, eles querem ouvir a Deus. Amém? Então entenda, pessoal. Por isso que Deus ele deixa bem claro. Jejue todo dia. Porque enquanto Jesus não voltar, devemos jejuar. E não só por questão de Jesus voltar. Mas ele falou isso mesmo, sim. Só que entenda que é fundamental você jejuar. Porque quando você compreender verdadeiramente que nós, seres humanos, meros mortais, estamos aqui nessa terra, e essa terra está contaminada por demônios, mas se você clamar ao céu, o céu ele se abre e ele vem até você para te ajudar, e te consolar, e te honrar, e te transformar, e te usar para salvar outras vidas também, para libertar outras pessoas também, sim. Só que entenda, se você não se posiciona em Deus, você não consegue, entende? Você precisa, compreender o quanto antes o que está escrito na palavra, para que você possa ser liberto de todos esses vícios, de todas essas coisas que vêm na sua mente. Imagine você ficar todo dia sendo bombardeado por medo, por cobrança, por tristeza, por angústia, por crises, seja financeira, conjugal, tá sofrendo na área de relacionamento, busca a Deus, que Ele vai consertar isso na hora. Tá sofrendo uma crise financeira, busca verdadeiramente a Deus. Não só apenas vá na igreja, mas fique atento do que Ele vai falar para você. Converse com Ele. Fala, Pai, como que eu faço para sair dessa crise financeira? Pai, como que eu faço para poder sair dessa crise conjugal que eu tô tendo aqui? Dessa crise familiar que eu estou passando aqui agora, Pai? Como que eu faço, Pai? Como eu devo me movimentar, Pai? Faça essa pergunta para Ele. Deus não quer palavras bonitas, Ele quer palavras sinceras. É só isso que Ele quer. Ele quer sinceridade. E não um espetáculo, não um show. Não. Ele quer sinceridade. Quando você compreender que Deus ele existe de verdade, Ele fala de verdade e Ele te escuta verdadeiramente, aí sim você vai compreender. Amém? Então, se posiciona em Deus, de verdade. Busque levar a sério a voz de Deus.
Porque quem levar a sério vai mudar de verdade também. E vai ser de uma forma sobrenatural. Não vai ser de uma forma comum, ok? Pra quem já passou por isso, sabe do que eu estou falando. A pessoa fica paralisada, fica tipo, pensando assim, cara, que da hora, que coisa mais linda. Realmente, é um milagre. Porque Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de milagres, é um Deus de maravilhas. Entende? Como também Ele é um Deus de justiça. Então toda aquela pessoa que fez mal pra você, entrega na mão dele. Busca uma verdadeira intimidade com Ele, que Ele vai te ajudar. Ele vai te proteger, Ele vai te honrar. Só que para Ele fazer isso tudo acontecer, você precisa se posicionar na palavra dEle. Precisa se posicionar em ouvir verdadeiramente a Ele. Porque é só isso que Ele pede. Mas o povo não quer. O povo não quer. Que nem o povo de Israel. O povo de Israel viu as maravilhas, viu os milagres, viu a provisão de Deus na vida deles, mas não se posicionaram no Senhor. Não quiseram o quê? Dar ouvidos à voz do Senhor. Somente 2 tribos deram ouvidos a Deus. E por isso, somente 2 tribos que prosperaram. Somente 2 tribos que realmente chegaram na Terra Prometida. Entende? Essa é a diferença. Então entenda que para você realmente mudar de vida, você precisa o quê? Recapitulando agora, ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir, guarde ela no seu coração. Guarde. Porque Satanás, ele vai vir e ele vai tentar tirar essa palavra do seu coração, colocando desânimo no seu coração, medo, frustração, falando para você que é mentira, que não foi Deus não que falou com você, que foi coisa da sua cabeça, que foi coisa do seu coração enganoso e corrupto. Não foi o coração seu. E não foi a sua mente. Foi o próprio Espírito de Deus que falou com você. E basta você agora ter a responsabilidade, porque não é toda a responsabilidade não que é de Deus, não. Tem muitas pessoas que querem deixar tudo na mão de Deus. Negativo, não é assim que funciona. Deus, Ele fez a parte dele. Agora você faz a sua parte, que é o quê, Derek? Qual que é a minha parte agora, Derek? A parte dele foi entregar a palavra para você. Certo? Certo. Mas e a provisão? Ele entregou a palavra para você, fique em paz que Ele vai trazer também, sim, a provisão para você também. Deus, entenda, Deus, Ele te dá o plano. Filho, eu quero que você crie um canal. Filho, eu quero que você abra uma empresa. Tá, pai, vou abrir empresa, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Fique em paz. Aprenda a administrar no pouco, aprenda a obedecer a minha voz, como Ele fez com Abraão. Com Abraão, Ele fez a mesma coisa. Ele falou assim, Abraão, vá para tal lugar, vá para a terra que eu irei te mostrar. Ele só falou isso. Ele não falou mais nada. Por que, Derek, Ele faz isso? Porque Ele quer que você confie na palavra dEle. Ele quer que você confie nele. Ele não vai entregar o caminho inteiro para você. Deus, Ele nunca vai falar o caminho inteiro para você. Não vai. Porque se Ele falar o caminho inteiro, Ele também vai ter que mostrar para você também o que você vai ter que passar. Entende? E mesmo que Ele não fale das partes difíceis que você vai ter que passar, só dele falar para você que você vai se tornar uma pessoa tão alta, vai subir tão alto com Ele, de patamar, de nível, que você não consegue compreender. Aí você vai desacreditar, você vai duvidar, você fala, imagina, eu não vou subir pra isso aqui, imagina, eu vou chegar naquele patamar. Ah, não, é mentira, pai. Não é mentira. Por isso que ele fala, ele vai falando, ele vai fazendo por partes. Deus, Ele é assim, Ele faz por partes. Ele fala, dá o primeiro passo, que eu dou o segundo. Dá esse passo de fé como Pedro deu. Pedro, ele deu o primeiro passo de fé na proa do barco lá. Ele viu Jesus, estavam os 12 discípulos no barco. Numa noite, numa madrugada. E eles viram Jesus. Eles viram o Espírito de Jesus andando sobre as águas. E Pedro foi o único, entre todos os discípulos, que eram 12, Pedro foi o único que tomou o quê? O posicionamento e a coragem. E ouviu a palavra e colocou em prática. E por causa dele ter colocado em prática, porque ele falou assim para Jesus, Jesus, se o Senhor realmente está aí, permita-me que eu possa andar sobre as águas até o Senhor. Jesus falou assim para ele, então venha, Pedro. E então Pedro, ele saiu das águas, ele saiu do barco e andou sobre as águas. Pedro foi o único que realmente experimentou algo sobrenatural, maravilhoso. Naquele momento ele poder andar sobre o mar e poder ir de frente com Jesus e abraçar a Ele. E depois ele entrou no barco junto com os discípulos. Olha que coisa mais linda. E isso tudo aconteceu por quê, Derek? Porque ele foi movido por uma palavra. Ele captou a palavra. Preste bem atenção no que eu tô falando. Isso serve para nós todos aqui, pessoal. Amém?
ele captou, ele viu a provisão, ele viu a palavra, ele ouviu, e depois quando Jesus falou para ele, Jesus falou para ele, venha, ele foi porque ele acreditou, porque ele confiou, ele ouviu a palavra e colocou ela em prática, e quando ele colocou ela em prática, o milagre aconteceu. Entende? E isso daí é só um exemplo, porque na Bíblia tem vários exemplos, tem múltiplos exemplos. Entende? Elias, quando Elias falou que era para cair aquela bola de fogo do céu, para poder mostrar para os 400 profetas de Etibaal, que eram profetas falsos, que estavam louvando um Deus falso, um Deus de mentira, aquela bola de fogo caiu porque Elias estava o quê? Confiando. Elias era o único profeta que tinha sobrado de Israel, porque o resto dos profetas estavam quase tudo mortos praticamente. Jezabel, a rainha do mal, que estava sendo dominada por um espírito de principado, matou muitos profetas israelitas. E os profetas dela, da Jezabel, eram profetas de Etibaal, que era um deus maligno, um deus que não existia, que Satanás colocou no coração daqueles homens e mulheres para criar esse deus de pedra, esse deus de mentira falso, para enganar o povo. Mas Deus levantou Elias. E Elias era um homem muito, mas muito temente a Deus. Era um homem que realmente levava a sério a palavra de Deus, levava a sério a intimidade com Deus. E muitas pessoas hoje em dia pensam, não, mas é só algumas pessoas que tem que levar a sério. Não é, pessoal, é todo mundo tem que levar a sério. Todo mundo tem que levar a sério. Mas não é todo mundo que quer uma verdadeira intimidade com Deus. E por isso que elas não conseguem ser libertas. Porque não querem levar uma verdadeira intimidade com o Criador. Quando você começar a levar a sério o que Deus está falando para você, seja através da minha boca, seja através de outra pessoa, seja através de quem for, aí sim a sua vida vai ser mudada. Aí sim, verdadeiramente, quando você ouvir a Deus de verdade e saber o que Deus ele tem para você, aí sim, tudo vai mudar na sua vida. Da água para o vinho, de uma forma muito linda e extraordinária. Mas você deve o quê? Se preparar. Você deve o quê? Se posicionar em colocar Deus em primeiro lugar. E sempre ficar atento com a sua voz. E não focar no seu próprio entendimento. Não focar no seu coração. Porque o coração do homem e da mulher é enganoso e corrupto. Amém? É essa palavra que Deus tocou no meu coração para entregar para vocês. É essa revelação que hoje vocês estão recebendo agora. Então guarde. Não ouça apenas por ouvir, mas coloque em prática. Busque verdadeiramente ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir Ele falando com você, como Ele já está falando com você aqui agora, através da minha boca, coloque em prática. Compre a Bíblia. Ou se você já tem, medite na palavra, dia e noite. E ela vai te ensinar. Ela vai te ensinar a orar. Amém? E lembre-se, não é para só meditar na Bíblia ou apenas ir na igreja, mas busque uma verdadeira intimidade com Deus. Fale com Ele. Eu não sei orar. Fique em paz. Eu também não sabia orar também. Eu não sabia ler a Bíblia, eu não sabia orar. E estou aprendendo até hoje. Eu sempre vou estar sendo um aprendiz de Jesus. Sempre vou precisar estar aprendendo algo novo com Jesus. Como você também. Mas basta você se posicionar que Deus ele vai fazer o resto acontecer. Mas se posicione em obedecê-lo. Como Abraão fez. Abraão não ficou perguntando para Deus toda hora, Deus, o que eu tenho que fazer? Isso e aquilo. Deus, mas o Senhor vai mandar para lá, mas para que isso e aquilo? Não. Abraão fez o quê? Apenas ouviu a palavra e colocou em prática. Pedro, a mesma coisa. Ouviu a palavra e colocou em prática. E o sobrenatural aconteceu na vida deles. E é assim que vai acontecer na sua vida também, se você se posicionar em Deus verdadeiramente. De todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Como diz na palavra. Amém, pessoal? Tenha fé, porque é através da fé que a sua vida vai ser o quê? Movimentada e transformada. Em nome de Jesus. Peço a vocês mais uma vez que deixem o like, compartilha, se inscreva no canal, habilite o sininho. Fique atento, pessoal, tá? Espero que vocês tenham compreendido essa palavra. Em nome de Jesus.